e continua a andar em silêncio. E quando ele chega no Monte Moriá, sem palavras, porque não há discursos a fazer, não há explicações a dar, o que um pai diria a seu filho numa circunstância como essa? Eu te amo, mas apesar disso eu vou te imolar ao Senhor? Não há palavras a serem ditas. Ele simplesmente chega, ata o menino, amarra-o, deita-o sobre o altar, coloca lenha em volta, ateia o fogo e está na iminência de descer o cutelo. Ele não duvidou em nenhum momento. Na sua angústia aterradora, cabia tudo menos a possibilidade de não fazer o que Deus lhe estava ordenando. E quando ele vem baixando o cutelo, com um sentimento que eu não conheço, que você não conhece, que nem os homicidas psicopatas conhecem, porque eles fazem isso destituídos de emoção, de consciência e de sentimento, mas ao contrário, ali está um homem inteiro, completo, apaixonado pelo seu filho, que esperara até os 100 anos de idade para gerá-lo, e o recebe como um milagre, uma promessa divina, e agora recebe a ordem de Deus para imolá-lo. E quando isso acontece, ele vem baixando o cutelo para matar a criança, quando o anjo do Senhor grita do céu: Abrão, Abrão, Abrão! E tem que gritar muito. E Abraão para com o cutelo no ar. E o anjo do Senhor, que é um anjo com A maiúsculo, que é uma manifestação antropomórfica do Cristo eterno, chega e diz: não faças nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E Abraão, olhando à volta, viu que estava preso nos arbustos um cordeiro, e tomando do cordeiro que viera da provisão divina de modo inexplicável, tirou o seu filho do altar e imolou ali o cordeiro em lugar de Isaque. Essa é a segunda marca bíblica que essa cidade carrega. Depois disso, anos passam-se. Entre Abraão e Davi, coube muita coisa. Coube a vida de Isaque, que carregou no coração um trauma permanente, a ponto de que o livro de Gênesis, todas as vezes que se refere a Isaque, diz o seguinte: o Deus de Abraão, o temor de Isaque e o Deus de Jacó, porque o que ficou no coração de Isaque acerca de Deus foi um temor sublime, inamovível, um trauma do eterno. Entre Abraão e Davi, que veio a tomar a cidade, acontece Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, os patriarcas, a venda de José para o Egito, um período de 430 anos em cativeiro no Egito, o surgimento de Moisés, que depois de ser filho da filha de Faraó, resolve se identificar com o povo hebreu, do qual ele era parte, e por causa disso, em matando um homem que maltratava um hebreu, ele tem que fugir, deixando para trás as suas regalias das realezas faraônicas, e vai se refugiar na terra de Midian, no deserto, e passa mais 40 anos no silêncio. Ele já estava com 80 anos de idade, quando uma sarça ardeu milagrosamente para ele no deserto, e Deus lhe falou dizendo que fosse ao Egito para libertar o povo com sinais, prodígios e maravilhas. Isso acontece, todos conhecem a história das 10 pragas, da recalcitrância de Faraó em relação a deixar o povo hebreu sair. Afinal, eles saem carregados pela mão poderosa de Deus, com sinais estrondosos. O mar de junco se abre, eles passam pelo meio. Faraó, com suas bigas, tenta fazer o mesmo, perseguindo agora ao povo arrependido de tê-los deixado ir, mas as águas se voltam sobre ele, ele perece no mar de junco. E aí 40 anos se sucedem, porque pela desobediência do povo, Deus os fez andar e rodar em círculos 40 anos, numa viagem que a pé do Egito para cá não duraria mais de 2 meses, com mulheres e crianças andando devagar. No entanto, lhes tomou 40 anos. Eles chegam nas colinas de Moabe, Edom, Amon. De lá Moisés vê a terra prometida,
mas não recebe permissão de Deus para entrar por razões que não vem ao caso aqui mencionar, eles entram e eles dominam a terra de norte a sul, conforme a promessa que Deus dera a Abraão, descrevendo os termos do que seria agora a terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, a terra de Israel. E eles vêm, dominam o povo, vão se implantando em diversas localidades. No entanto, Jerusalém, que era uma pequenina cidade, continuava sob o domínio dos jebuseus. Já é Davi que, posteriormente, após a morte de Saul, após ele ser ungido primeiramente rei em Hebrom, e ter sido rei em Hebrom durante 7 anos, e após isso ter vindo para Jerusalém, quando ele vem para Jerusalém, ele toma a cidade dos jebuseus, e ela passa a ser chamada de cidade de Davi. Isso tem mais de 3.000 anos. Daí em diante, a cidade vai ganhando contornos, muralhas, habitações. Davi tem um desejo de construir um templo, mas Deus diz: você não vai construir esse templo porque você foi homem de guerra e nas suas mãos há muito sangue. Teu filho, porém, no teu lugar, construirá a cidade. E aí é Salomão que ergue o grande templo, maravilha da antiguidade. No entanto, após a morte de Salomão, o reino de Israel, que estava absolutamente unificado, de Dan a Berseba, de norte a sul, sofre uma divisão, porque Jeroboão se insurge contra o reinado de Roboão, filho e descendente de Salomão, e o reino é dividido. 10 tribos ficam ao norte, aqui ao sul fica a tribo de Judá e meia tribo de Dan. E aí os reinos e os reis de Judá vão se sucedendo nessa cidade. É nessa cidade que vivem homens da grandeza espiritual de Isaías, que escreveu a profecia mais linda e mais bela, o livro mais shakespeariano da Escritura, tanto como literatura, como poesia e, acima de tudo, como profecias, carregado de profecias messiânicas e também de profecias históricas que tiveram seu cumprimento. Foi nos dias de Isaías, e mais precisamente no reinado de Acais, que Senaqueribe sitiou essa cidade com milhares e milhares de homens e humilhava os que estavam lá dentro, dizendo: qual é o Deus que vai poder salvar vocês de mim? Vocês vão morrer de fome e sede, mas a cidade é minha. E o rei Ezequias, triste, cansado, infeliz de ver a sua impotência contra o poderio de Senaqueribe, vai ao templo, rasga as suas vestes, por baixo delas há pano de saco, ele se humilha diante de Deus, e aí Deus envia o profeta Isaías até ele, dizendo: olha, a palavra do Senhor é simples, pelo caminho pelo qual Senaqueribe veio, por este mesmo caminho ele vai voltar. Nessa peleja vocês não vão ter que usar aparato de guerra nenhum. E no dia seguinte, amanheceram 185.000 soldados das autoridades, dos comandantes e dos que tinham autoridade sobre grupos de batalhões no exército de Senaqueribe, mortos, porque diz o livro de Isaías que o Senhor enviou um anjo que dizimou esses 185.000, de modo que todos os cabeças de guerra do aparato militar de Senaqueribe foram mortos do dia para a noite, e eles, sem explicação, fugiram para a sua própria cidade. Foi aqui, dentro dessa cidade, que profetizou um homem como Jeremias, que é uma alma de uma sensibilidade extraordinária, praticamente um ser depressivo e esmagado diante das revelações de Deus que lhe diziam que por causa da idolatria, do pecado, por causa do sincretismo que havia em Jerusalém entre o culto ao Deus vivo e verdadeiro, e ao mesmo tempo culto a deuses estranhos, a Astarote, a Baal, aos Baalins, aos postes ídolos, e mais do que isso,